Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a professora Débora Lívia e nós vamos iniciar a partir de agora mais uma aula de língua portuguesa. Neste momento, no encontro de hoje, nós conversaremos sobre a resenha e o diário, características de cada um desses gêneros, objetivos, semelhanças, se é que existem, diferenças, objetivo, como já foi dito, tá bom? Então, e claro, exemplos. Então, fique atento, pegue o seu material de estudos e a sua garrafinha aí com água e vamos lá, vamos embarcar nessa aventura. Olha só, gente, nós vamos iniciar com essa foto desse rapaz que eu amo de paixão, né? Quem sabe o nome dele? Eu já falei sobre ele. Depois de Drummond, ele é a segunda pessoa mais comentada nessas aulas aqui. Nós estamos vendo, apreciando a imagem de um grande escritor da literatura brasileira, cujo nome é... Eu acho que alguém disse que era... O quê? Mário Quintana, muito bem. Nascido no Rio Grande do Sul, né? Mário Quintana se tornou um grande nome da literatura no Brasil e no mundo. Lá no Rio Grande do Sul, na terra dele, nós temos inclusive um grande, né, um museu em sua homenagem. Tá? Um hotel, ele morava em um hotel, né, e acabou se tornando ali um museu em sua homenagem, tá bom? Bom, esse autor, gente, de sorriso tão simpático, né? Ele tinha algumas características bem, digamos, peculiares. Ele não gostava muito da imprensa para início de conversa, ele preferia uma roda com crianças do que jornalistas. Gostava muito da infância, tinha um apreço muito grande pela criatividade, pela liberdade das crianças, certo? E ele até dizia, olha, eu tenho medo, devolvo meus brinquedos, eu não quero perder. Eu posso até envelhecer, mas eu não quero perder essa alegria, a criatividade, essa essência, essa felicidade de viver. Então, Mário Quintana era essa pessoa bastante discreta, que adorava conversar com crianças, não tinha um lugar fixo para morar, ele ficava hospedado em um lugar, depois ficava hospedado em outro, teve uma vida um pouco difícil, né, até conseguir aí uma certa estabilidade como escritor, tá bom? E hoje ele é conhecido em todo o Brasil como o poeta das pequenas grandes coisas. Mário Quintana é considerado o poeta das pequenas grandes coisas. Ou seja, para Mário Quintana, tudo serve para a poesia. A poesia, a sentimento, a beleza em todos os lugares. Segundo ele, todas as coisas são belas, você só precisa saber apreciar, ok? Ou apreciá-las. Então, Mário Quintana é essa pessoa da simplicidade, ele é do time da simplicidade. Tudo para ele serve para a poesia e a vida, né, com esse olhar, nessa perspectiva, é muito mais agradável, muito mais bonita. Então, olha só, uma das frases dele, né, nós temos aqui, Mário Quintana versava sobre qualquer coisa que lhe chamava a atenção. Ele não tinha critérios de feio, não, isso aqui é velho, é feio, não, isso aqui é bonito, então eu vou falar só sobre o que é belo. Não, para ele, na poesia dele, tudo aparecia e tudo era belo e tudo tinha um sentido, um significado, relevância, pertinência. Era assim que funcionava. As coisas jamais poderiam ser desprezadas pelas suas características, pelo modo como elas se apresentavam, porque tudo isso tinha, na verdade, uma razão de ser, ok? Então vamos lá, olha o recado fantástico que Mário Quintana apresenta, que ele deixou pra gente, ó. Não faças da tua vida um rascunho. Poderás não ter tempo de passá-la a limpo, né? Cuidado. Então, você não precisa, você não deve, você não pode ficar considerando a tua vida vivendo como se fosse nunca sendo.
pare e viva, porque e se você não tiver tempo para uma reescrita, né? Metaforicamente falando? Ele está aqui colocando em questão a ideia do tempo. O tempo está passando, então se você não aproveitar bem agora, se você não viver bem agora, não aproveitar bem as oportunidades, pode ser que não dê tempo. Cuidado, tá? Então valorize hoje, ame hoje, diga que ama hoje, ligue hoje, tá? Elogie hoje, faça hoje, ok? Olha só, professora, mas nós estávamos falando de resenha de diário, não era não? E a senhora está falando sobre poema e Mário Quintana? Pois é, mas vamos lá. Nós veremos aqui, para início de conversa, alguns textos sobre Mário Quintana e depois como se o próprio Mário Quintana estivesse contando um trechinho da sua história. E aí nós veremos as diferenças entre eles, mas evidentemente, antes de apresentar os textos, nós precisaríamos entender sobre quem nós estávamos conversando. Estamos falando sobre ele, a pessoa de quem se fala é Mário Quintana. Fui clara? Então vamos em frente. Olha só. As imagens poéticas de Quintana são destacáveis. Muitas de suas referências são coisas do cotidiano, conceitos bem delimitados. Cada palavra é uma borboleta morta espetada na página. Tristeza de escrever. Em outra página, Saturno faz bambolê, astronomia. E aviões abatidos são cruzes caindo do céu, guerra. Essa singeleza é justamente o que faz o leitor captar a profundidade da imagem criada. Então, observem, ele observa, ele repara, ele está atento ao mundo e vai construindo saberes, e vai construindo dizeres que remetem a diversas áreas do conhecimento. Mas de forma tão singela, de forma tão simples, não é? Que nós temos aqui o alcance de uma profundidade muito grande por meio da simplicidade. É uma proposta muito interessante a do Mário Quintana. E aí eu trouxe o seguinte comentário. Todo texto inscreve-se em um gênero socialmente construído e tem, portanto, uma relação com a exterioridade. Ou seja, quando Mário Quintana se propõe a construir, a elaborar textos literários, conforme nós vimos aqui nesse texto, né, que foi retirado deste endereço que está mencionado abaixo, no canto inferior direito do slide, nós temos o seguinte: esse texto, essa produção, ela é reflexo de vivências, de experiências, certo? De leituras e de percepções de mundo. Então, todo texto, na verdade, tem a ver com aquilo que eu sou, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu passei, com as minhas memórias, mas também com a cultura, com o contexto social da época. Por que Mário Quintana criticava tanto essa ideia, né, da supervalorização do belo, da supervalorização de algumas coisas, de alguns aspectos em detrimento de outros, porque para ele, na verdade, a vida pode ser bela, né? As coisas podem ser bonitas, não necessariamente aquelas que são ditas bonitas. Todas as coisas têm um sentido, têm um valor, tá bom? E isso se estende às pessoas também, não é? A questão do preconceito ainda é muito forte na nossa sociedade. E os poemas de Mário Quintana, eles nos mostram e nos fazem refletir sobre isso, tá? Sobre os padrões que foram impostos, né? Sobre os imaginários sociais que foram construídos e que nos fazem olhar pessoas e analisar situações de forma muito perigosa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, pessoal, olha só. Nós temos aqui o conceito de resenha, tá? A resenha nada mais é do que uma descrição feita com detalhes, com pormenores, né? Então, nós temos uma apresentação de determinado texto, de determinado objeto, que pode ser um texto, pode ser um livro, um conto, uma fábula, um filme, uma apresentação musical, teatral, enfim. A escolha do objeto a ser resenhado, ela
é do próprio escritor, daquele que se propõe a fazer a resenha, ok? Então, quais são os elementos da resenha? Gente, a resenha precisa ser necessariamente clara, né? Ela precisa ser objetiva e precisa ser escrita com um certo, embora seja um texto opinativo, mas ela precisa ser escrita com, de certa forma, uma certa impessoalidade. Então, geralmente prefere-se que o autor escreva a resenha em terceira pessoa ou na primeira pessoa do plural, fazendo uso do que nós já vimos aqui, do que nós chamamos de um nós genérico. Esse nós não representa as vivências do próprio autor, as impressões do próprio autor, mas de uma parcela social, de um grupo social, ok? Então, é uma fala que envolve uma totalidade, não um indivíduo especificamente. Aqui, gente, nós fizemos eu fiz uma construção, tá? São trechos, acontecimentos da vida de Mário Quintana, que eu organizei no formato de diário, para que vocês percebam a diferença entre a resenha e o diário. Então, no diário, nós temos características bem específicas. Exemplo, a data, logo acima, o local e data, né? Nós temos aqui logo acima. Nós temos o vocativo, querido diário, certo? Com a vírgula somente após o diário, querido diário. E nós temos o texto. Façamos a leitura. Há algum tempo não escrevo em prosa, mas quero reverter esse fato. Vamos então aos acontecimentos. Em 1923, publiquei um soneto no jornal de Alegrete, com o pseudônimo de JB. Em 1924, deixei o colégio militar e comecei a trabalhar como atendente na livraria Globo, onde permaneci durante 3 meses. Em 1925, retornei para Alegrete, onde passei a trabalhar na farmácia da família. Em 1926, fiquei órfão de mãe. Nesse mesmo ano, morei em Porto Alegre e fui premiado em um concurso de contos do jornal Diário de Notícias com o conto A Sétima Passagem. No ano seguinte, fiquei órfão de pai. As únicas coisas eternas são as nuvens, né? Então, nós vemos alguns acontecimentos da vida de Mário Quintana que foram organizados no formato de diário. Então, a gente observa a presença da data, a aparição do vocativo, querido diário, e nós temos um texto que é escrito predominantemente em primeira pessoa. Diferente da resenha, ele pode ser escrito em primeira pessoa. Ele relata experiências do próprio autor. Diário é um gênero textual, né? É um texto pessoal, é um texto informal, não há uma obrigatoriedade. Olha, você tem que escrever de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Não necessariamente. É um texto pessoal, de caráter até, digamos assim, secreto. O diário é um texto escrito para o autor e quem ele permitir, né? É que pode ler. Mas, se ele não permitir, o diário é um texto que foi escrito para ser lido pelo próprio autor, tá bom? É um gênero, então, que foca em relatos pessoais. Diferentemente da resenha, ele é escrito em primeira pessoa, tá? Estrutura e características do gênero textual diário. Como já foi dito anteriormente, mas vamos analisar aqui. Nós temos local e data, nós temos o vocativo, o desenvolvimento, que é o relato pessoal, e depois a assinatura do autor, certo? Mais um exemplo. Data, vocativo, desenvolvimento, relato pessoal e assinatura, aqui bem definidos. Principais características do gênero textual diário são linguagem informal e simples, texto em primeira pessoa, texto escrito do autor para ele mesmo, né? Ele que vai ler, relatos pessoais que o autor deseja escrever ou expressar, texto com data, local, desenvolvimento e assinatura, é um relato pessoal,
E o objetivo dele é expor o quê, gente? Sentimentos, pensamentos, emoções, às vezes até fazer uma autorreflexão, tá bom? Então não há uma limitação. O diário só pode falar sobre isso. Não. É livre, é uma escrita muito livre. E também a liberdade no que diz respeito à quantidade de linhas. Não existe um limite mínimo, muito menos máximo de linhas. O autor pode escrever quantas linhas ele desejar, quantas linhas ele quiser, tá? Vamos agora às questões, ok? Livro Berços da Vida, Ninhos de Aves Brasileiras. Em busca de informações sobre ninhos, topei com esse livro. Foi uma bela surpresa. As fotos são lindas e contemplam desde espécies comuns, como o quero-quero e o sabiá-laranjeira, até algumas bem mais difíceis de encontrar, como o galito, Alectrurus tricolor e o raríssimo balança-rabo canela, o beija-flor que ilustra a capa do livro. Se não errei a conta, ao todo foram retratados os ninhos de 143 espécies. Pode não parecer muito quando pensamos que no Brasil existem quase 2.000 espécies de aves, mas é um verdadeiro triunfo, uma vez que grande parte das aves que ocorrem no país sequer tiveram seus ninhos descritos pela ciência. Algumas das fotos do livro possivelmente estão entre os primeiros registros de que se tem conhecimento, como é o caso do camufladíssimo ninho do tiririzinho do mato. Os autores são Dante e Silvestre Silva. O primeiro é ornitólogo, o segundo jornalista. A ideia surgiu em 1999. A primeira edição foi lançada em 2005. Bem que tentei eleger minha foto favorita para colocar aqui no post, mas a tarefa era impossível. Não dá para dizer qual ninho é mais bonito ou mais interessante. Todos são incríveis. Identifique o objetivo do texto. Noticiar um fato, recomendar algo ou contar uma história. 1 minuto. Conforme lemos, pessoal, pelas sugestões que o autor apresenta, tá? Que a autora, Natália, apresenta, o objetivo desse texto, na realidade, é recomendar algo, né? Ela diz, eu estava à procura, em busca de informações sobre ninhos, topei com esse livro. Foi uma bela surpresa. Então, ela deixa claras, né? Ela apresenta deixa clara a ideia central do livro, que é justamente a apresentação das espécies de aves no Brasil, tá? São mais de 243 espécies que foram apresentadas talvez pela primeira vez neste livro sobre o qual ela fala. Então, o objetivo é, de fato, recomendar a leitura do livro. Releia este fragmento do texto. Em busca de informações sobre ninhos, topei com esse livro. A que livro a autora se refere? Vamos retornar ao texto? Analisem, 1 minutinho. O livro o título da obra está no título do texto, né, da Natália. Nós temos aqui Berços da Vida, Ninhos de Aves Brasileiras. Então, nós temos o título
no título, né? Assinale o trecho que contém uma opinião. Algumas das fotos do livro possivelmente estão entre os primeiros registros. Os autores são Dante e Silvestre Silva. Todos são incríveis. E aí, gente, onde está a opinião? Um minutinho. Ok, vamos lá. Olha só, todos são incríveis, é a opinião. Por quê? Porque os autores, é uma informação explícita, está dita no texto, e isso não é opinião, é uma constatação. E o fato de algumas das fotos do livro, possivelmente, estarem entre os primeiros registros também é uma constatação devido à variedade das espécies no Brasil e a esse trabalho dos cientistas que ainda não foi comprovadamente muito abrangente, tá bom? Então a opinião está explícita, clara aqui no trecho Todos são incríveis. Próxima questão. Segundo o texto, Alectrurus tricolor é o nome científico de quem? Do galito, do quero-quero ou do sabiá laranjeira? Vamos verificar? Eu vou retornar o texto para que vocês analisem. Um minutinho, vamos lá. Então, nós já vimos aqui, não é, no início do texto, que o nome científico Alectrurus tricolor refere-se ao galito, né? Então, vamos marcar aqui galito. Próxima questão. No segmento, a ideia surgiu em 1999, a expressão sublinhada indica o que, pessoal? Lugar, modo ou tempo? Um minutinho, 30 segundos, bem simples essa questão, vamos lá. Em 1999 indica o que, gente? Tempo, certo? É o ano em que a ideia surgiu. E 2005, ano de publicação, certo? Mais uma questão agora sobre o diário para finalizarmos. Querido diário, mamãe deu aquela ordem de novo. Já pra cama, mocinha, desliga a televisão. Eu não concordo com essa mania dos pais de quererem comandar os horários dos filhos dormirem. Ela diz que é porque eu estudo cedo e se for dormir tarde, posso perder a hora. Conversa de mãe. Eu nunca cheguei atrasada na escola. Além disso, sou muito responsável e não é todo dia que eu quero dormir tarde. Mas minha mãe é dura na queda. Ela tem argumento para tudo. Diz que quando eu durmo tarde, acordo mal-humorada, tomo café correndo e acabo ficando com sono na escola. E tem mais. Diz que toda criança tem necessidade de pelo menos 8 horas de sono para recuperar o corpo e crescer. E ainda fala, dormir é bom para a memória. Então, resumindo, nós temos a imagem dessa menina um pouco insatisfeita porque precisa dormir cedo. Contudo, a mãe realmente, há um dito popular, há um dizer, um consenso, que diz o seguinte, mãe nunca erra, né? Mãe nunca erra. E, de fato, essa mãe aqui confirma esse dizer porque ela não errou. Por mais que a menina fique, ou sinta-se insatisfeita, nós temos aqui verdades. Dormir bem faz muito bem para a saúde da criança, do adolescente, tá? E do adulto também. Então, olha só, gente, identifique
o objetivo do texto. Qual é o objetivo do texto, gente? É apresentar o quê? Um relato, certo? É apresentar um relato pessoal. Essa menina está comunicando, está comentando aqui no seu diário todos os sentimentos, todas as emoções, né? Tudo que ela passa em casa, todas as vezes que a mãe diz que ela deve dormir mais cedo, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente!